Muito obrigado, Paulo. Agora vamos conferir a previsão. Nós vamos dar sequência agora, justamente já fizemos a previsão do tempo. Nós vamos agora falar a respeito da economia, né? E o rombo previdenciário que deve dobrar até 2060 e quadruplicar em 2100, segundo estimativas do governo. E para falar sobre esse tema, vamos trazer agora a advogada especialista em direito previdenciário, a Sarita Lopes. Sarita, a gente está vivendo esse momento agora da chamada revisão da vida toda em relação àqueles que são aposentados. Fica a expectativa também de um rombo ao governo. A gente imagina que esse tema deva ser pacificado, o Supremo está atuando nessa questão, mas de qualquer forma, claro que também o trabalhador tem direito a receber, o governo não tem dinheiro para pagar, e esses números são assustadores, essa possibilidade aí da falta de dinheiro no futuro. Muito bom dia a você. Bom dia, Marcelo, é um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão importante. Primeiro a gente precisa explicar para a população o que é esse rombo previdenciário. A nossa população ela está envelhecendo cada vez mais e também tendo uma expectativa de vida maior, né? E o que acontece? Com o envelhecimento da população, a quantidade de contribuição previdenciária para o INSS está diminuindo em relação ao valor dos pagamentos. Essa revisão da vida toda, ela ainda está em um valor assim inestimável de quanto pode gerar esse rombo no INSS, porque são muitos aposentados, muitos pensionistas que terão direito a receber essa revisão da vida toda, que consiste no cálculo de toda a contribuição, de toda a vida dessa pessoa. Quando ela começou a contribuir, seja lá em 1980, por exemplo, até a data que ela se aposentou. Então, esse cálculo, ele pega toda essa contribuição e ele tem gerado um aumento ele está variando de 20% a 200% nas revisões, no caso, no valor dos benefícios desses aposentados e pensionistas. E isso faz com que aumente ainda mais esse rombo previdenciário, porque o governo já está com déficit somente de pagar os benefícios previdenciários, seja ele um auxílio-doença, seja ele uma aposentadoria. E agora ainda surge mais esse problema que vai ser a revisão da vida toda. Sarita, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Doutora Sarita, bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Doutora, estamos vendo uma série de questionamentos com relação à necessidade de aumento na idade de aposentadoria em diversos países do mundo. Mais especificamente agora nos últimos dias, nos últimos meses, tivemos aí uma série de manifestações na França por conta do aumento da idade de aposentadoria. Você vê que existe alguma outra alternativa que não seja o aumento da idade de aposentadoria? O governo poderia atuar de alguma outra forma para diminuir esse déficit, seja no Brasil, seja em outros países do mundo? O problema, como eu tinha falado anterior, está nessa questão da quantidade da contribuição previdenciária. Nós temos menos pessoas entrando no mercado de trabalho. O desemprego, o aumento do desemprego, o aumento da informalidade dos trabalhadores causa uma diminuição também da contribuição previdenciária. Porque se eu não tenho um emprego formal, vivo na informalidade, essa pessoa, ela até mesmo por falta de conhecimento, ela não sabe como recolher para o INSS. Então, isso gera um déficit de contribuição de créditos para o INSS e aumenta o déficit de pagamento dos benefícios. A questão do aumento da idade, ela se dá em razão do aumento de expectativa de vida dos trabalhadores. Então, se eu hoje vivo melhor, né, tenho condições de saúde de trabalhar, hoje eu vivo melhor com 70 anos, com 65 anos, eles estão aumentando. Se o governo não encontrar uma saída melhor, o que vai gerar vai ser um aumento de impostos para os brasileiros, um aumento das contribuições previdenciárias para as empresas, né, em razão das cotas patronais, vai gerar um aumento de imposto para todos. Exatamente, nessa linha, né, Sarita, hoje há uma reclamação por parte dos empregadores da alta carga tributária que é
colocada para os salários, para as folhas, né? Como a senhora disse, né? Temos uma grande informalidade justamente por isso, e a pandemia trouxe à tona toda essa informalidade brasileira, mesmo que a gente observa diariamente nas ruas. O governo também não deveria se preocupar numa forma de descarregar, portanto, essa carga tão pesada em relação aos salários e folhas, porque aí poderíamos ter, inclusive, uma maior formalização, ou seja, o governo passaria também a receber mais contribuições se a carga fosse menor, evidentemente. É o que a gente escuta todos os dias por parte dos empresários. Isso. Hoje nós temos um plano simplificado, né, para quem quer contribuir, mas não tem condição. Então ele tem a pessoa física, tá? Ele pode fazer uma contribuição menor, a pessoa jurídica não. Isso realmente, infelizmente, a gente não tem. O que poderia ser feito, né, talvez, um plano, uma política pública de incentivo às empresas para que elas adotem um plano de previdência complementar, né, dos seus funcionários. Por quê? Porque o valor da previdência complementar que é paga pela empresa, ela não incide imposto, ela não tem a incidência da cota patronal, do imposto previdenciário. Então, isso já iria desonerar a folha de pagamento dessas empresas e, em contrapartida, não iria prejudicar o seu funcionário, porque ele teria o básico pago pelo INSS e o complemento pago pela Previdência Complementar. Cristiano Vilela. Doutora Sarita, um outro ponto que muitas vezes se fala bastante, se critica bastante com relação ao sistema de previdência brasileiro, seria referente a uma certa ineficiência de um sistema que, por vezes, demora muito para que a pessoa consiga se aposentar, acaba tendo uma falta de casamento das informações que são fornecidas pelos empregadores e daquelas que são obtidas pelo trabalhador. A doutora, que é especialista no assunto, como está esse quadro ultimamente? O INSS tem avançado, melhorado, se tornado mais tecnológico, vamos dizer assim, ou aquelas filas intermináveis ainda dão a tônica do que se relaciona ao INSS no nosso país? Infelizmente, o INSS, num ponto, ele tem adotado a tecnologia, né? Mas, na prática, infelizmente, não tem acelerado as análises dos benefícios. Vou dar como exemplo, o INSS já disponibiliza o pedido de revisão da vida toda de forma administrativa. O aposentado ou pensionista pode ir lá, ligar para o 135, ou pode ir no site do INSS, o Meu INSS, ou o aplicativo Meu INSS, fazer o requerimento. Porém, ele não tem nenhum tipo de andamento. Foi criado o serviço, mas não tem servidor para dar andamento a isso. Sarita Lopes, advogada, ela conversou conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela participação da senhora aqui na programação do Jornal da Manhã, segunda edição. Eu que agradeço. Muito obrigada.